Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti por, nesse momento, podermos estar na Tua presença, Senhor. Fala conosco, Senhor, se dispensa para nós. Tira dos nossos corações, da nossa mente, tudo aquilo que nos impede de ouvir o Teu falar, Senhor. Porque nós dependemos de Ti. Precisamos de Ti, declaramos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor, mas em Ti podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. Nós Te louvamos por isso, exaltamos o Teu nome, Senhor. Honramos o Teu nome nessa noite, porque Tu és o nosso Deus. Em Teu nome é que nós oramos, Senhor. Jesus é nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de 1 João, a partir do capítulo 3. Vamos começar a partir do versículo 7. Eu vou ler com os irmãos, por favor, me acompanhem esse texto. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Irmãos, esse é o texto base dessa noite. O desejo do meu coração é que o Senhor possa dar luz quanto a toda essa palavra. O encargo da palavra dessa noite está no versículo 14, na parte A dele, que diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Qual que é o natural da vida humana? É nós nascermos, vivermos e morrer, não é assim? Uma criança nasce para morrer. Mas aqui fala totalmente o contrário. Nós passamos da morte para a vida. E o versículo começa com a afirmação: nós sabemos que passamos da morte para a vida. Isso é algo muito importante, irmãos. Nós precisamos ter realmente clareza do que isso significa, passar da morte para a vida. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Por que nós estávamos mortos? É necessário que a gente volte lá no início da nossa própria história, lá em Adão e Eva. Deus, quando prepara todo o jardim para Adão e Eva, Ele dá uma ordem para os dois, dá aquela primeira ordem para o casal. Ele diz assim, Gênesis 2, versículo 16: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podeis comer livremente,
17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Era uma ordem de Deus, porque o homem não, ele tinha tudo ali ao seu alcance, tudo ao seu dispor, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Deus ordenou que ele não comesse. Os irmãos conhecem a história, a sagacidade de Satanás, como a serpente induziu a Eva, ela comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comeu morte para dentro de si mesmo. Essa é a nossa história, esse é o que aconteceu conosco. Então, quando fala que nós estávamos mortos em delitos, é porque a nossa natureza e o nosso espírito está mortificado por causa do poder do pecado. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Essa é a nossa realidade antes da obra redentora do Senhor. No versículo, nesse texto de João 3, versículo 8 diz assim, parte B: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa é a obra redentora, é a missão do Senhor Jesus Cristo nessa terra, destruir toda a obra do diabo. E para que ele pudesse fazer isso, era necessário que ele nos tirasse da condição de morte e nos levasse para a vida. Colossenses 2, versículo 13 e 14, tem um versículo muito importante para nós e que nós conhecemos, eu tenho certeza, de cor. Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Olha que coisa, ele nos transportou do império de morte e nos levou para um reino de vida, de luz. O que isso quer dizer? Que o império das trevas, existe um reino e um senhor. Nós fomos tirados desse império, desse reino, desse senhor, e transportados para um reino do Filho do seu amor. Tirados do império de morte, morte espiritual, não física, morte espiritual de pecado, e transportados para um reino de vida e de luz. Essa é a obra redentora do Senhor. E quando nós vemos que o texto fala que sabemos que passamos da morte para a vida, é porque isso é realidade no nosso meio, é realidade no nosso viver, é realidade nas nossas ações, é realidade do nosso relacionamento com Deus e Senhor nosso. Por isso nós sabemos que passamos da morte para a vida. Irmãos, isso é muito importante para que a gente possa desenvolver o texto. A gente tira um pouco a sequência dos versículos, pega para esse início do versículo 14, porque se nós não tivermos na nossa consciência a realidade que nós não estamos mais mortos em delitos e pecados, nós não vamos entender o que João está falando nesse texto. O que João quer que a gente faça, o que nós vamos viver dessa forma. Ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, versículo 8. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Quando nós saímos dessa situação de morte para uma situação de vida, passamos da morte para a vida, é implantada em nós essa divina semente. E por causa dessa divina semente, essa vida é gerada dentro de nós, e nós agora estamos vivos no nosso espírito e também vivos fisicamente. Por que eu digo vivos fisicamente? Parece redundância da minha parte, mas é impossível viver uma vida plena na prática do pecado. Por isso eu digo que fisicamente também é vivo. E essa divina semente, nós podemos até pecar e cair eventualmente, mas essa semente nos dá a consciência de que não é normal o hábito do pecado, a normalidade do pecado. Ah, irmão, eu não peco mais porque agora passei da morte para a vida. Não é essa a nossa realidade. Nós pecamos, mas por causa dessa divina semente, nós não aceitamos isso. Nós não a vivemos mais no hábito e na normalidade, que é o que fala aqui, na normalidade do pecado. Se nós olharmos para o mundo hoje, matar, roubar, destruir, coisas que vêm do diabo, isso é normal.
Passar o outro para trás, tomar vantagem, mentiras, dores, mágoas, tudo isso é normal. Cada um está lutando pelo seu, não é? A gente vê guerras, nós estamos vivendo guerras aí, vai lá, um mata o outro e tudo isso. Isso é a normalidade, o hábito do pecado. E o que isso traz? Gera morte, gera destruição. Isso. E nós, como filhos de Deus, que temos essa realidade da vida dentro de nós precisamos entender que essa não é mais a nossa situação. Nós vamos viver nesse mundo. João 17, o Senhor fala, né? O próprio Senhor Jesus ora: Senhor, eu não quero que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, que os livres do mal. O que isso quer dizer? Nós vamos continuar vivendo nesse mundo e nessa esfera de morte, mas no nosso meio não existe mais essa essência da morte dentro de nós. Nós temos uma divina semente, e essa divina semente nos dá discernimento tanto de um lado quanto de outro, quanto do lado da vida e quanto do lado da morte. As pessoas que ainda não foram redimidas, não se tornaram regeneradas por essa vida, não têm a consciência da vida e da morte. Se você perguntar para uma pessoa ali na rua: você está vivo ou está morto? Ele olha para você: você está brincando comigo? Eu estou morto? Você não está me vendo? Estou aqui falando contigo. Não tem a realidade do que isso significa. Não tem a realidade em que reino e império ele está vivendo. Os irmãos percebem isso? Quando conversamos com as pessoas estão cheias de planos, cheias de desejos, cheias de vontade de fazer as coisas, mas dentro dela ainda há algo que não impede isso de viver plenamente essa vida que Deus nos deu, que é justamente essa essência do pecado, que gera morte, e morte após morte, e morte após morte, e isso é consequência, é um ciclo vicioso de morte e vigor. Voltando ao texto, versículo 10 diz: nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem o que não pratica, nem o que não ama seu irmão. Aqui nós vemos duas características básicas e evidentes dos filhos de Deus. Quem é o filho de Deus? Aquele que pratica justiça e que ama o seu irmão. O filho do diabo pratica justiça? Não. Só injustiça, morte, engano. Esse é filho do diabo. O filho do diabo ama o seu irmão? Não ama, ele odeia. Ele preocupa com si só. Ele vive na vaidade dos seus pensamentos e na busca da egoísta de satisfazer o seu próprio ego, o seu próprio ser. Mas o filho de Deus tem essa evidente característica, que é praticar justiça e amar os irmãos. Posso dizer: daqui para frente eu vou ser justo. Não basta ser só justo, tem que haver amor. Daqui para frente eu vou amar os irmãos, mas se pisar no meu calo, ai. Não basta só amar. Nós temos que aprender a amar com justiça e ser justos com amor. Uma coisa depende da outra, uma coisa completa a outra. Por isso é que eu falei no início para os irmãos: é necessário que a gente entenda que nós saímos desse império das trevas, saímos do império, do ambiente de morte para um ambiente de vida. Porque nesse ambiente de morte e de vida, desse império das trevas, é impossível qualquer um de nós praticarmos justiça com amor e amar com justiça. É impossível, porque esse ambiente do mundo gera isso, nos força a isso, nos obriga a viver de outra forma. E Deus, quando nos redime pela sua obra de redenção, nos traz de volta para o reino do Filho do seu amor, nos dá completo acesso a Ele através dessa semente divina que está dentro de nós, vivifica o nosso espírito, nos coloca novamente na presença dEle. Irmãos, isso é maravilhoso. 1 Pedro, versículo 3 e 4, nos diz assim: visto que o seu divino poder nos tem sido doado tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Nos tem sido doado, nos tem sido dado todas as coisas a respeito da vida e da piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, comunhão e amor, né, que isso é virtude, justiça, me faltou a palavra, intimidade com Deus,
pelos quais nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas. Esse ponto eu quero que os irmãos se atentem. Para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ou seja, não nos falta nada para que a gente possa viver uma vida com abundância. O Senhor fala que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor fala na palavra que no nosso interior flui rios de água viva. Ele fala para nós que dentro de nós há uma fonte abundante de espírito e de vida. E quanto é que nós pagamos por isso? Nada. Foi tudo doado para nós. O Senhor preparou tudo isso para nós. Então nós temos plena condição de viver nessa vida e com vida e abundância. Versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos isso nos últimos meses, né? Fala, puxa vida, vai ver o irmão falar de novo que eu tenho que amar o irmão. E isso nós vamos ouvir enquanto nós estivermos ainda nesse mundo. É necessário que nós possamos ouvir, é necessário que tenhamos realidade disso, é necessário que seja repetido para nós durante todo o tempo que ainda nós estivermos nessa terra, porque isso faz parte da nossa convivência uns com os outros e do nosso relacionamento com Deus. A gente pode até pensar, puxa vida, como isso é difícil. Somos pessoas tão diferentes, pensamos de formas diferentes, temos experiências nas nossas vidas diferentes, mas isso é completamente necessário e possível para nós. Não porque nós vivemos nesse mundo e há todas as diferenças, mas porque nós fomos tirados desse império das trevas. Porque nós passamos da morte para a vida, a nossa realidade é de vida. É necessário que o nosso habitat, enquanto igreja, seja um ambiente de justiça e de amor. Um ambiente de justiça e de amor. E quando nós falamos disso, cada um de nós tem essa responsabilidade. Cada um de nós precisamos saber disso. Porque qualquer outro tipo de manifestação contrária a essas coisas, a fonte não é o Senhor. Qualquer outro tipo de manifestação contrária à justiça e o amor de Deus não vem do próprio Deus. É como se voltássemos a realidade de que vivemos para a realidade do mundo. Vivemos para morrer. E na nossa realidade, nós morremos para viver. Nós saímos da morte para a vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós precisamos, nessa noite, diante dessa palavra, fazermos uma reflexão para dentro de cada um de nós. Como é que está sendo o nosso relacionamento uns com os outros? Tem sido de justiça e amor? Tem sido pautado nessas duas virtudes que o Senhor tem nos doado pela sua divina semente? Quantas vezes nós desejamos fazer justiça, não é assim? Puxa vida, né? Respira fundo, ou vontade de fazer justiça. Outra hora, o nosso coração se enche do amor do Senhor, a luz nos ilumina, nós vemos a nossa própria condição, vemos a condição do irmão, estamos diante do Senhor e essa vida começa a trabalhar dentro de nós e a gente fala, Senhor, me perdoa. Me perdoa por isso, ou por aquilo, ou por tal atitude, por aquilo que falei, ou por aquilo que fiz. Essa tem que ser a nossa realidade, irmãos. Nós não podemos deixar que a morte ou qualquer outro tipo de sentimento mesquinho ou egoísta possa fazer com que a nossa esfera de vida enquanto igreja, enquanto irmãos, enquanto filhos de Deus, possa nos separar da presença de Deus. Versículo 12. Esse texto é tão interessante que o próprio texto nos dá uma ilustração do primeiro assassinato da Bíblia. Ele nos dá um exemplo de justiça própria. Esse texto nos dá
pontos importantes, tanto da falta, também quanto da origem do amor e da justiça. Aqui João cita Caim e Abel. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão justas. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis 4. Vamos ver um pouquinho o que aconteceu com Caim e Abel. É uma porção conhecida dos irmãos, mas que o Senhor possa nos dar luz nessa noite. A partir do versículo 1, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concedeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Aqui nós vemos dois irmãos, uma única família no planeta, a primeira família do planeta, né? Dois irmãos que cresceram na mesma casa, com os mesmos pais, aprenderam juntos, foram ensinados juntos, se alimentaram juntos, brincaram juntos, até que um dia eles resolvem ofertar ao Senhor. Por mais que eles crescessem juntos e foram ensinados juntos, escolheu cada um uma profissão, vamos dizer assim. Caim era lavrador, cuidava da terra, e seu irmão, pastor de ovelhas. E aqui, o texto nos diz que cada um ofereceu o que tinha, o melhor que tinha. Abel ofereceu as primícias do seu rebanho. Caim, o fruto da terra. O Senhor aceitou a oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Primeiro ponto importante que nós precisamos ter no nosso coração e na nossa mente. Sempre que nós formos ofertar ao Senhor, não é certo que o Senhor vai aceitar a nossa oferta. Não é certo. Por mais que a nossa intenção e o nosso coração seja legítimo diante do Senhor, não é certo que sempre que nós ofertarmos o Senhor, Ele vai aceitar a nossa oferta. Nós vamos ver por quê. A Bíblia fala, versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 2, depois deu à luz, lavrador, 3 mesmo. Aí fala do 4, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Nós vemos esse primeiro ponto que não é certo que o Senhor agradar das nossas ofertas, da nossa oferta ao Senhor. Por quê? Porque sempre que nós formos ofertar ao Senhor, tem que ser segundo os próprios princípios do Senhor. Não pode ser com a nossa boa intenção ou a melhor intenção do nosso coração. Sempre que nós formos ofertar, nós temos que ofertar segundo os princípios do Senhor. Só dessa maneira Ele se agrada. E como é que a gente faz isso? Os irmãos podem perguntar, como é que eu vou fazer isso? Só Cristo agradou a Deus. Sempre que nós formos ofertar, então, nós temos que oferecer ao próprio Deus, o próprio Filho deles, para oferecer a Cristo. O que é oferecer a Cristo? Essa semente divina que está plantada dentro do meu coração e do seu coração. Essa vida que existe dentro de nós. Um ponto interessante é que
Abel, quando oferece da primícia do seu rebanho, naquela época o povo não comia carne, ou seja, essa família não comia carne. O povo não comia do rebanho, não era alimento. Só passou a comer depois do dilúvio. Aí o Deus permitiu que o povo comesse os animais. Antes disso, ele criava animal para quem? O rebanho, vamos dizer, as ovelhinhas para quem? Oi? Para multiplicar? Ele criava esse rebanho para Deus. Ele criava para Deus. Os irmãos entendem qual que é a oferta de Abel? Ele estava criando para que ele pudesse ofertar a Deus. Caim produzia da terra alimento para o homem. E o Senhor fala que essa seria uma maldição. Eles obteriam, versículo 17, assim: então ele diz: visto que atendesse à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, que eu te ordenara não comeste, maldita é a terra por tua causa. Então em fadigas dela obterás o sustento todos os dias da tua vida. O que Caim ofereceu a Deus? O fruto da terra, o fruto do seu próprio trabalho, as suas próprias realizações. Por isso que eu digo para os irmãos que não é certo que sempre que nós ofertarmos o Senhor vai aceitar. O que é fruto da realização? Fruto do meu próprio esforço, do meu braço, algo que eu posso fazer independente de Deus. Algo que eu possa fazer sem a presença de Deus. Algo que eu não dependa de Deus para fazer. Trazendo isso para a nossa realidade, e o pior mal que pode haver no nosso meio: religião. Isso nos faz entender o que é religião. Religião é algo criado de um homem para levar o outro homem a Deus. Os irmãos entendem isso? É algo da capacidade humana, da capacidade da mente humana, baseado muitas vezes talvez em princípios da Bíblia, mas que não depende de Deus para levar o próprio outro homem a Deus. E nós com o coração muito cheio de alegria, muitas vezes até eufórico, fala: puxa vida, eu vou ofertar a Deus, e oferta a religião a Deus. Oferta a nossa própria teologia a Deus. Com certeza Deus vai rejeitar de nós. Caim, quando oferta ao Senhor, qual era o coração dele? De agradar a Deus. Com certeza ele queria agradar a Deus. Ele não estava com o sentimento de dar uma oferta, se deu bem, se não deu, tudo bem. Outro ponto. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Primeiro o Senhor agrada de Abel, depois da oferta. Ou seja, primeiro o Senhor se agrada daquilo que está dentro do nosso coração, depois daquilo que nós estamos colocando diante do Senhor. Primeiro o Senhor se agrada de quem nós somos, depois Ele se agrada daquilo que estamos oferecendo ao Senhor. Irmãos, quantas vezes não passamos por períodos de tempestade em nossas vidas, né? Os irmãos costumam falar de deserto. Eu não gosto de falar de deserto, porque mesmo no deserto existe a presença de Deus. Mas a tempestade, o tempo está feio, né? Tá escuro. A gente passa por momentos assim na nossa vida, em que parece que está tudo cinza, tudo difícil, tudo complicado. A gente se esconde muitas vezes da presença de Deus. Então Deus nos desperta. Fala: opa, preciso voltar. E a gente, por negociar, por tentar trabalhar isso na presença de Deus, a gente começa a oferecer coisas de nós mesmos para o Senhor, para que essa tempestade possa passar. Não é assim que nós fazemos? Começamos a justificar os nossos atos, os nossos erros, com coisas de nós mesmos, esperando que o Senhor possa agradar-se disso. Irmãos, isso tem que queimar no nosso coração. Nós temos que ser realmente honestos, legítimos, verdadeiros na presença de Deus, com tudo aquilo que nós oferecemos a Deus. Sempre que estivermos na presença de Deus, devemos perguntar a nós mesmos: com que espírito eu estou na presença de Deus?
Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso, mas é um Deus justo, meus irmãos. É um Deus de justiça. Não pensa que você ou eu, ou qualquer seja a pessoa que se negociar com Deus, vai fazer uma barganha boa com Ele ali. Não é assim, não. Deus não foge dos seus princípios. Deus não arreda 1 milímetro dos princípios dele. Por mais que Ele seja misericordioso, por mais que Ele nos ama e conhece a nossa condição. Olha o que Deus fala para Caim, versículo 5. Ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Ao passo que de Caim e de sua oferta ele não se agradou. Se a gente voltar lá no texto de 1 João 13, ele fala dos irmãos, Caim matou Abel porque as suas obras eram más. Ou seja, Deus estava vendo o viver de Caim e o viver de Abel desde a meninice, desde a criancinha. Você estava acompanhando tudo isso. Assim como Ele acompanha as nossas vidas. Assim como Ele conhece as nossas obras. Olha o que acontece com Caim. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Aquele sentimento de ódio, de rancor, de raiva, de morte, enfureceu Caim de uma forma em que ele fechou a cara ali agora. Falou, puxa, o que Deus fez comigo? Puxa, eu trago com tanto trabalho, com tanto suor, e é verdade. Os irmãos que trabalham na terra sabem que não é fácil produzir nada. Com as mãos calejadas debaixo do sol, e ele me rejeita. A Raquel fala para mim que quando eu estou nervoso está na minha cara, que eu não sei disfarçar não, muitas vezes, né? E eu acho que é verdade. E aí Caim ficou dessa forma, irado. Nutriu aquele sentimento de morte dentro dele de uma forma em que Deus falou para ele: por que estás irado dessa forma? Versículo 6. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que lhe decaiu o semblante? Mostra que Deus conhecia aquele sentimento que estava dentro dele. Deus sabia o que ele estava pensando, aquilo que ele estava sentindo. E por quê? Pergunta, por que você está dessa forma? Irmãos, quando Deus pergunta para nós por quê, Ele quer uma resposta. Não é? É legítimo, até compartilhei isso com os irmãos há algum tempo atrás. É legítimo diante de Deus rasgar o nosso coração na presença de Deus, irmãos. Falar, eu estou nervoso por isso e por aquilo, acontecendo dessa forma. Eu estou irado. Mas o que aconteceu com Caim? O Senhor ainda fala para ele no 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas o Caim, ao invés de se arrepender, de rasgar o coração dele para o Senhor, de falar com ele, Senhor, por quê? Porque qual que é o problema da minha oferta? Me dá luz para que eu possa me arrepender. Me mostra onde eu tenho errado para que eu possa ser aceito numa outra oportunidade. E o Senhor o adverte. Também adverte a cada um de nós. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se procederes mal, o Senhor dá uma oportunidade para Caim. O Senhor já conhecia as obras de Caim, que eram más. O Senhor conhecia o coração de Caim, que também era mau. O Senhor conhecia tudo aquilo que povoava o entorno de Caim, o ambiente dele. Mas ele mesmo assim diz para ele, se procederes certo, não serás aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo é contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Quantas vezes que pisa no nosso calo, e que você ringe os dentes aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem. E aquilo está engasgado aqui, ó, né? Tá bem. Você consegue dominar aquilo, engole seco, né? Respira fundo, invoca o nome do Senhor e fala, Senhor Jesus, né? Cumpre a ti
dominá-lo. Mas quantas vezes nós não soltamos cachorro, né? Em cima dos irmãos, falamos um punhado de besteira que mata os irmãos, acaba com a vida, destrói as amizades, traz ressentimentos e mágoas, né? E a gente pensa que a gente está ferindo o irmão, a gente também está sendo ferido. A palavra diz que fala assim, ó, o desejo do pecado é contra ti também. Hoje ainda nós temos essa coisinha aqui, ó, que na frieza da mensagem, você manda qualquer mensagem para a pessoa lá da sua casa. Expõe, mata, ofende, ignora, à distância. Não é assim? Irmãos, é uma palavra dura, mas é a nossa realidade. Por isso é que eu comecei nesse versículo 14. Se nós sabemos que passamos da morte para a vida, isso não pode ser habitual e nem normal nas nossas vidas. Nós não vivemos mais nessa esfera de morder, de matar uns aos outros. Mas cumpre a ti dominá-lo. Muita gente pensa, puxa vida, o que fizeram comigo foi doído. Eu preciso praticar a justiça aqui nesse caso. E se você praticar a justiça na esfera da morte, vai faltar amor. Faltar amor. E se praticar o amor na esfera da morte, também falta justiça. Tudo é a esfera, o ambiente e a consciência de que estamos na vida. Se essa vida que está dentro de nós não conseguir fazer diferença, discernimento nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes, nós precisamos pesar diante do Senhor. Aonde é que eu estou? Que esfera que eu estou vivendo? Que esfera é essa? Essa palavra diz que nós somos capazes de dominar esse pecado, essa morte dentro de nós, que nos ira, nos transforma de uma forma que somos capazes de matar o irmão, não digo literalmente, mas espiritualmente, com palavras, com atitudes, com ações. Onde é que nós estamos? Qual é a esfera que estamos vivendo? 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. O Abel não estranhou não, ele trabalha lá no campo, ele estava lá, vamos lá no campo, vamos lá ver qualquer coisa lá. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, a seu irmão, e o matou. Caim não conseguiu dominar o poder da morte dentro dele. Ele estava tão cego, com tantos sentimentos no seu coração, com tanta ignorância, com tanta dureza, que ele não entendia que o seu irmão não era um oponente para ele, um adversário para ele. Se nós perguntarmos, quem rejeitou a oferta de Caim? Foi Deus ou foi Abel? Foi Deus, não foi? Caim não pensou dessa forma, ele pensou que foi o irmão dele. Aí veio aquele sentimento, eu preciso me livrar de Abel. Por causa de Abel, Deus não se agradou de mim, Deus me rejeitou. Vou matar o Abel. Vamos mudar a história, para que a gente possa entender isso com muita clareza. Se nós tirarmos o Abel da história, havia um único irmão, Caim. Caim oferecesse a mesma oferta para Deus, ela seria aceita? Não seria, não é? Por que ela não seria? Porque ele fez contrário a tudo aquilo que Deus ensinou para ele. Porque o coração dele estava cheio de ódio, de rancor, de morte. Esse sentimento cegou Caim de uma forma que ele não conseguia olhar para dentro de si mesmo. E ele descontou em quem? No Abel. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Se Deus perguntasse para nós hoje, onde está fulano, teu irmão?
Onde está fulano, teu irmão? A resposta de Caim: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Acaso eu tenho algum compromisso com aquele meu irmão? Acaso eu tenho algum tipo de responsabilidade com meu irmão? O que eu tenho com aquele irmão? Os irmãos estão entendendo? A responsabilidade que nós temos uns com os outros, porque Deus pode perguntar e vai perguntar: aonde está teu irmão? E a gente ainda mente. Fala: Senhor, sei. Sei o que aconteceu. Sei não. Irmãos, eu vou lendo esse texto, orando diante do Senhor. Falei: Senhor, tem misericórdia de mim falar essas coisas para a igreja de Deus. O ouvido mais próximo dessa palavra é o meu. Mas isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, por quê? Porque o ambiente em que nós vivemos, essa esfera da vida, que o Senhor nos tirou, Ele nos tirou de lá, a palavra fala que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, nós não fizemos nada, Ele fez todo o trabalho, Ele nos transportou de lá, da maneira que nós estávamos, quem nós éramos, de tudo aquilo que nós vivíamos nesse mundo, nos trouxe para o reino de amor, nos deu tudo o que nós precisamos para viver nesse ambiente, e muitas vezes a gente faz igual lá em Gálatas. Gálatas não, deixa eu achar aqui. Gálatas 5, 13 a 15. Vamos ler lá com os irmãos. É um versículo conhecido dos irmãos. Gálatas 5, vamos ler a partir do 13, diz assim: pois vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo a ti mesmo. Versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Bom, a única oferta que nós precisamos ofertar ao Senhor é o nosso corpo como culto racional e uma mente renovada na presença de Deus. Está lá em Romanos 12, versículo 1 e 2. Essa é a única oferta que Deus aceita. O nosso corpo sem reserva, tudo aquilo que nós somos, com o nosso coração aberto diante do Senhor. E uma mente sem religião, sem velharia, sem tradição, renovada realmente, porque nós nos envelhecemos nesse mundo. Cada dia que passa, nós somos mais velhos nesse mundo. Mas na vida, cada dia que passa, nós somos mais novos e mais renovados. Essa é a maneira de nós nos ofertarmos ao Senhor. Que nós sejamos sérios realmente diante disso. Sérios realmente, porque a gente vai ouvir que a gente precisa amar o irmão o resto das nossas vidas enquanto nós estivermos aqui. Eu creio que quando estivermos na presença de Deus, estivermos conversando lá com Ele também, Ele vai falar de amor para nós. Que essa é a essência do nosso Deus. E a característica de cada um de nós, a palavra nos diz bem claro, precisa haver justiça, porque Deus é um Deus de justiça, mas Ele é um Deus de amor. E nós precisamos ter realmente clareza disso. Queria compartilhar mais um outro versículo ainda nesse texto de 1 João 3. Versículo 13: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. É normal o mundo nos odiar, irmãos. Isso é normal. Porque nós não pertencemos mais àquele império, àquele ambiente, tudo aquilo que o mundo oferece.
É normal isso. Não vos maravilheis. Não fique triste, não fique magoado se você é excluído do ambiente social, do ambiente desse mundo, separado como família. Não fique triste com isso, não se maravilhe com isso. A palavra diz: não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Pelo contrário, nós temos que nos alegrar diante disso. É sinal que realmente nós não vivemos mais naquele ambiente. Quando acontece isso conosco, a gente muitas vezes se entristece com família, com parentes que a gente ama, tá junto, fala: puxa vida, mas não chama a gente, parece que a gente está aqui separado e tudo isso. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é evidência, é fato de que realmente não vivemos mais nesse mundo. Mas se há entre nós irmãos justos e cheios de amor, é normal nos odiarmos? Não, não é, né? Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por nós. Nós temos realidade disso. Eu acho que isso é, quando nós conhecemos, temos realidade disso, sabemos a profundidade disso, isso é a maior explicação do que é amor. É a obra redentora do Senhor para nós. Se você quer explicar o que é amor para uma pessoa, fala do que Cristo fez por mim e por você para ela. Se ela entender, ela vai ser constrangida por esse amor e vai ser liberta desse império das trevas. E ela vai te agradecer para o resto da vida. Essa é a maior explicação do que é amor. E o Senhor nos fala algo aqui desafiador realmente. Nisto conhecemos o amor. Se nós já experimentamos esse amor, nós o conhecemos. Que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu vejo isso realmente com algo desafiador, realmente. Não é fácil. Amar de forma abnegada, realmente, colocar os interesses do próximo na frente dos nossos próprios interesses. Ter a sabedoria de entender as necessidades dos irmãos, sem conhecer muitas vezes a experiência que está no coração e na mente da pessoa. Isso é muito difícil, irmãos. A gente entender as necessidades das pessoas, sem saber o que realmente ela está passando, aquilo que ela está pensando, aquilo que está lá para trás, que passou na sua vida para trás, o que está por vir, que está só dentro do coração e na mente. Coisas que a gente só fala para o Senhor. Mas é dessa forma que a gente entende que o Senhor fez por nós. É você amar sem esperar algo em troca. Nada em troca. É você fazer sem esperar um elogio ou reconhecimento. É você dar a si mesmo o seu tempo, o seu dinheiro, aquilo que você é em prol de uma pessoa que muitas vezes não te dá um pingo de reconhecimento ou nem que seja um obrigado. É você amar como o Senhor nos amou. Isso pode parecer impossível, irmãos, né? Para nós, muitas vezes. Porque o que Deus fez por nós é algo... não cabe a nós. Mas o Senhor nos deu ferramentas e sabedoria divina que nos capacita a viver dessa forma. Nós vamos falhar? Vamos. Muitas vezes vamos ficar aquém do que o Senhor espera por nós. Mas assim como o Senhor agradou da oferta de Abel e da pessoa de Abel, se nós tivermos esse entendimento que passamos da morte para a vida, que o Senhor está nos resguardando, está nos ensinando, está nos dando um norte, uma direção, mesmo que nós errarmos, o Senhor ainda vai se agradar da nossa oferta. Nós temos que ter essa clareza. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e visse seu irmão passar por necessidade e fechar-lhe o coração,
Como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui está a forma prática, na prática realmente. Ali como diz aí, um olho no olho, no dia a dia, né? Se teu irmão está passando por necessidade, você tem como ajudar e fecha o coração? Senhor Jesus, né? É misericórdia. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas que o Senhor nos conceda a misericórdia que aprendamos a amar de fato e de verdade. Amém? Irmãos, esse é o sentimento do meu coração, o que o Senhor me deu nessa semana, o encargo que Ele me deu para passar para a igreja. Espero que o Senhor realmente nos abençoe, irmãos, para que a gente tenha clareza, discernimento da palavra de Deus, a gente saiba trabalhar essa palavra no nosso coração, no nosso interior, porque essa é a nossa realidade. Nós não estamos mais mortos em delitos e pecados. Nós estamos vivos porque um Deus cheio de misericórdia nos salvou pela sua graça e misericórdia. E essa vida nos capacita a viver em justiça e amor. Amém? Vamos orar? Pedir os irmãos que fiquem em pé para que a gente possa fazer uma oração. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Mais uma vez declaro para Ti, Senhor, que sem o Senhor eu não posso fazer nada, Senhor Deus. Tu és a minha força, Tu és a minha fonte de vida. Tu és aquele que conhece os desejos do meu coração e da minha mente, Senhor. E nessa noite, diante de Ti, junto com a Tua igreja, nós queremos realmente rasgar o nosso coração na Tua presença. Tira todos os sentimentos mesquinhos, egoístas, que nos impede de ver a nossa verdadeira condição, Senhor. Para que a Tua luz possa brilhar no meio do Teu povo, Senhor. Nós somos Teus filhos. De fato, nós somos Teus filhos por causa do Teu grande amor, Senhor. Nos abençoa, nos dá luz, nos ensina a sermos justos em amor e amar com justiça, Senhor. Para que possamos viver uma vida plena na Tua presença, Senhor Jesus. Nós Te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos a Ti pelo Teu falar. Falar esse que ainda nos ensina, nos dá direção, nos mostra quais são as nossas carências, as nossas mazelas, mas também nos dá força para prosseguir, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor Deus. Honramos o Teu santo nome, Senhor, porque amamos a Ti e a Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor Deus. Visita, Senhor, cada coração, só conhece as nossas necessidades, sabe de tudo aquilo que precisamos, Senhor. Oh, Senhor, fala conosco, se dispensa para nós. Nos leva para casa em paz, Senhor Deus. É em Teu nome que nós oramos. Senhor Jesus. Amém.